Olá, gente! Eu sou Martina Duarte, sou médica formada pela Universidade de Pernambuco e estamos aqui em mais um episódio do Resident Cast. Nesse episódio, nós vamos conversar um pouquinho com Fernanda Santos. Conheci Fernanda lá atrás, lá nos tempos amargos do cursinho. Nos conhecemos em Fernandinho, né? Muito tempo. E hoje, Fernanda é residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia no IMIP e vai contar um pouquinho aí pra gente como foi toda essa trajetória até chegar lá. Fernanda, seja muito bem-vinda. Olá, muito obrigada, Martina, pelo convite. Estou ansiosa e muito feliz de estar aqui. Me apresentando um pouco, meu nome é Fernanda, como você já tinha dito. Sou aqui formada pela Faculdade Pernambucana de Saúde e sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia do IMIP. Que legal. Fernanda, me conta aí, a gente se conheceu lá no cursinho, mas a gente acaba que não sabe muito um sobre o outro de antes disso, né? Como foi que surgiu aí esse sonho de ser médica? Era um caminho natural para você, a sua família de médicos? Como é que surgiu aí? Eu sei que foi muita luta para conseguir, isso aí eu tenho certeza. Mas como é que foi esse percurso? De onde é que vem aí esse anseio por ser médica? Veio no ensino médio. Eu não pensava em ser médica antes. O que eu pensava em fazer era direito. Meu Deus, nada a ver assim. Nada a ver. O meu sonho era fazer direito, mas na verdade não era um sonho meu, era um sonho do meu avô. Eita. Que ele ficava sempre falando para fazer direito, tudinho. Eu acho que eu vou fazer direito. Aí eu pensava em ser desembargadora. Caramba! Pensava baixinho. Mas eu pensava em ser desembargadora, porque no caminho que eu tava indo pra escola, tinha um carro numa rua que tinha uma placa com o nome do desembargador. E eu achava aquilo sensacional. Chique. Uma placa diferente, chique. Muito chique. Quero isso pra minha vida. Mas, enfim, no ensino médio eu vi que não era isso que eu queria, que não era o meu sonho, realmente. Tipo, era o sonho do meu avô e eu tinha que ir atrás do meu sonho. Aí foi quando eu comecei a pensar em algo na área de saúde. Pensei primeiro em odontologia, fisioterapia, e aí pensei em medicina. Era difícil, foi difícil passar. Naquela época era difícil passar. Era muito difícil, foi difícil, mas enfim, coloquei medicina ainda no ensino médio, fiz cursinho no terceiro ano do ensino médio, coloquei medicina e não passei. Eita. Aí foi quando eu entrei em Fernandinho e foram 3 anos de luta para conseguir passar. E inicialmente eu não passei na FPS, eu passei na UFPB. Eita. Foi. E sua família é toda aqui de Recife? Todo mundo aqui de Recife. Não era uma ideia sair? Não era, mas já estava 3 anos, então se tornou uma ideia. Ia pra qualquer lugar. Aí eu fui, fiz minha matrícula, passei na primeira chamada, só que lá teve greve. Aí como teve greve, o curso estava atrasado 6 meses. Só ia começar em junho. Eu fui estudante de escola pública no ensino médio. Aí eu me inscrevi no ProUni, na FPS, coloquei a FPS como primeira opção. E tinha saído a primeira chamada e eu não tinha sido selecionada. Aí como eu não fui selecionada, não olhei mais. Como a faculdade só ia começar 6 meses depois, eu fiz, vou voltar pro cursinho, vou estudar, porque eu tento mais um ano, vai que eu passe aqui, né, na federal, enfim, vou tentar. Passar 6 meses parada, eu não vou. Voltei pro cursinho, comecei a estudar de novo, quando de repente recebo uma ligação de uma menina que tava, tipo, louca pelo listão, assim, do remanejamento, que queria saber se eu ia assumir a vaga, e eu não sabia que eu tinha passado. Como assim? Foi assim que eu descobri. De repente, no cursinho? Foi, no cursinho. Aí eu nem sei, até hoje eu não perguntei a ela como foi que ela conseguiu o meu número, porque eu não conhecia ela. Meu Deus. E ela mas sempre tem essa galera que é fissurada assim no listão, que encontra todo mundo, Instagram de todo mundo, conta todo mundo. Aí foi quando eu descobri que eu tinha passado na FPS e fui pra casa imediatamente, enfim, selecionei os documentos, fiz a matrícula e comecei na FPS. E não fui pra Paraíba, terminei na FPS, não me arrependo. Enfim, fiquei perto de casa, da família, e a formação foi ótima. Perfeito. E aí, estando na FPS, né, estando na faculdade, como é que foi aí? Você tinha alguma ideia já do que você queria fazer? Porque a gente tem muito, assim, hoje é um caminho muito mais óbvio, né? A gente entra na faculdade e o mercado, as exigências acabam que nos puxam para uma especialidade. Antigamente não era bem assim, né? Muita gente se formava e tem gente que até hoje é só médico generalista. Mas ultimamente, né, com a concorrência, o número de faculdades aumentando, a gente acaba que tá ficando cada vez mais encurralado ali e precisa fazer residência médica. Então tu já entrasse com algo na mente ou coração aberto assim para o que vier? Eu entrei pensando em geriatria. Mas por que, assim? Por algo familiar, alguma coisa? Eu gostava de idoso e eu queria tratar meus familiares, assim, meus avós, tudinho, eu sempre pensava muito neles. Uma coisa bem emocional. Isso, assim. bem emocional, nada razão. Nada razão. Bem na emoção. Aí eu pensava em geriatria, mas ao longo do curso, nas práticas, na teoria, fui descobrindo a AGO
e fui me afeiçoando com a GO. Na faculdade comecei a descobrir GO, mas eu também pensava em cirurgia. Na faculdade fiz liga de CIP. Eita! Na UPE, fiz a liga de CIP na UPE. Que é uma liga maravilhosa. Muito boa. Aí eu fiz a liga de CIP, mas eu vi que eu não queria CIP, porque criança doente não dá. É uma coisa que, enfim, eu não consigo. Mexe muito comigo Mexe também. muito, 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 muito. Aí não dá. Aí eu fiz, não vai ser CIP. Vou voltar para GO, vai ser GO. Aí comecei a acompanhar alguns médicos em serviço. A gente começa a rodar também muito cedo no ambulatório ainda. Lá é muito forte, né, GO? Ainda como acadêmica, a gente começa a rodar no ambulatório de GO e de PED. E aí foi quando eu fui realmente vendo que era aquilo que eu queria mesmo. Aí me afastei da CIP. E o meu primeiro rodízio do internato foi GO. Aí bateu o martelo. Não necessariamente. Ainda não, meu Deus. Aí eu entrei. Mas entrei assim, aberta, né? Queria muito GO e entrei muito encantada. Esses dias eu tava olhando, fui olhar o Instagram, que eu fico olhando o meu Instagram. Eu faço a mesma mesma coisa. Aí fui olhar as fotos. Aí tinha foto eu falando do último plantão na GO. Que eu lembro, eu sempre falava, mas eu não sabia que eu tinha relatado isso no meu Instagram. Que quando eu cheguei no plantão, tinha um residente muito querido que chegou pra mim, era um plantão noturno. Ele tava saindo do diurno e fez, cole naquela paciente que ela vai parir. E era a troca do plantão. E era plantão Covid. A gente entrou, ainda tinha uns resquícios do Covid. No IMIP tinha paciente basicamente só Covid. A gente tinha que se paramentar todo pra entrar. Aí eu me paramentei, entrei, a mulher pariu em menos de 5 minutos. Meu Deus, bem que ele falou. E aí essas coisas marcam a gente de um jeito, muito. Né? E foi, enfim, perfeito. O momento perfeito. Era só uma doutoranda, mas o momento, enfim, tá ali. E só tinha eu e a técnica, porque tava na troca do plantão. E tu tinha chegado. Mas enfim, foi ótimo. Aí marcou muito. Aí quando eu olhei o Instagram, tava lá esse relato. Foi quando eu realmente, tipo, até no Instagram eu coloquei, até logo, GO. Eita, então é isso mesmo. Aí fui aberta para o restante, né? Rodei cirurgia, gostei muito de cirurgia. Rodei no HR, na enfermaria de lá também. Gostei muito do rodízio. Mas foi quando eu percebi que não era cirurgia, tipo, eu gostava mais do bloco, de estar no bloco, Sim. e não na cirurgia geral em si. Não que seja uma rotina muito diferente, mas não era cirurgia geral. Aí foi quando eu realmente tive, não, vai ser GO, bati o martelo e fiz pra GO. Perfeito. E isso estava mais ou menos em que época, assim, da faculdade? No internato? No internato. No internato mesmo. O meu primeiro rodízio foi GO, aí depois eu fui pra PED, aí depois eu fui pra cirurgia. O último foi clínica médica. Então, tu chegou aí no último ano do internato ainda sem certeza do que ia fazer. Isso te atrapalhou na preparação? Não. Tu já tinha começado, não. Tu começou a estudar quando? Eu comecei a estudar mesmo para residência já no 6º ano, no último ano da faculdade, né, no último ano do internato. Foi quando eu comecei a estudar, mas eu tinha muita dúvida de que não era nem do que eu ia colocar, a dúvida maior era, será que eu fico um ano trabalhando? Porque eu nunca trabalhei, nunca recebi nenhum dinheiro na minha vida, sujeitada pelos pais o tempo todo. É isso. Aí eu dizia, será que eu vou trabalhar? Tipo, fazer minha independência, ou será que eu passo? A minha dicotomia era essa. Mas eu fiz, não, vou estudar porque eu quero residência e todo mundo tem que fazer. O mercado, ele exige hoje que você tenha alguma especialização, não tem como. Apesar de ter muitas pessoas que, enfim, não querem fazer por escolha, mas a gente vê que cada vez mais a pessoa precisa de uma especialização para poder, e não fica só na especialização, né? Tem as subs. E aí, enfim, cada vez mais. Cada vez mais. E aí, nesse momento, tu já começou o médico residente, no 6º ano, então? Comecei no 6º ano, médico residente. Como era que tu estudava aí? Porque o internato do IMIP é um dos mais pesados que a gente conhece. Aí, você realmente conseguia estudar? Então, eu seguia o cronograma, mas eu não estudei 100% do jeito que eu sei que eu teria a capacidade de estudar, entendeu? Mas eu estudava, eu acompanhava, não conseguia acompanhar 100%, até porque eu não estava me dedicando 100%. Tive muitos atrasos nas aulas, mas quem eu seguia... nunca? Eu seguia o cronograma. Estudava, fazia as questões, tudinho, mas não era muito focado, porque eu tinha aquele gostinho assim, eu acho que trabalhar um ano vai ser bom. Sempre tem esse negócio. E mesmo ficava assim, vai trabalhar um ano. Aí acabou que tu fez, mas se não passasse também não era o fim do mundo. Isso, se não passasse não era o fim do mundo. Fiz e não passei. Não nem fui nada perto. bem, nem perto, não passei. Mas eu também não tinha colocado todas as escolhas, eu não lembro se a minha nota dava para outras, mas eu não coloquei todas porque eu não queria para fora. Na época eu tinha tentado a SES. E o Enari também. Não, na verdade, eu não tentei o Enari, tentei só a SES. Só a SES mesmo.
Aí tentei só a SES, não coloquei todas as escolhas, e MIP, primeira, porque, enfim, a casa, né? Vocês sempre... É um amor que fica por lá, né? Que assim, perdura. É amor, ódio, viu? Odeia muito, você ama loucamente. E aí a escolha era o IMIP? Era o IMIP, eu botei IMIP, CISAM, Barão e Hospital da Mulher. Botei só esses 4 na primeira vez que eu tentei. E não passei. Em nenhum, não fiquei perto, não me desesperei, porque eu falei, não, é isso, eu vou trabalhar, vou juntar meu dinheiro. Já tinha algumas propostas. Ótimo. E eu acho que essa maturidade aí de quando isso acontece é muito importante. A gente tá chegando agora perto das provas, né? E a grande maioria que vai fazer a prova não vai ser aprovado, porque é sempre assim, a gente tem que ter essa ciência. É uma minoria que vai ser aprovada. E aí eu acho que vale muito a pena lembrar que a gente tem uma negativa para entrar na residência, mas a gente é médico, entendeu? Sim. Porque às vezes as pessoas colocam isso como a única possibilidade e aí se sentem totalmente frustrados, como se não houvesse mais saída. Sendo que a gente tem uma das profissões mais bem remuneradas do Brasil, então assim, a gente vai trabalhar, a gente consegue construir um outro caminho, e não é o fim do mundo. Acho que pensar assim já é um bom passo, porque aí você encara esse fracasso de uma maneira mais gentil com você mesmo, né? E aí, pronto, não passou, vou trabalhar. E aí fosse trabalhar. Fui trabalhar. Focada para estudar? Meu foco era estudar, mas como? É muito tentador, né? Recém-formado. É muito tentador. Eu comecei trabalhando muito. Eu tinha decidido que eu não ia trabalhar no fim de semana. Então, eu peguei pouquíssimos plantões de fim de semana. Os meus fixos não eram fim de semana. Eu ia quando era para ajudar alguém, mas foram poucos. Comecei com 4 plantões durante a semana. Quase todo dia. Isso, muito pesado. Pra quem quer estudar, muito pesado. Aí foi quando eu comecei a ver que não dava. Eu me formei em novembro e comecei a trabalhar em novembro. No mesmo dia que eu peguei o CRM, eu saí pro plantão. Eu, com 48 horas, foi exatamente isso. Menos de 24 horas da formatura eu tava de plantão. Pronto, foi isso aí. Aí fui direto pro plantão, mas eu comecei a ver, eu falei, não, eu não quero. O dinheiro é bom, a gente consegue fazer tudo o que a gente quer. É um dinheiro que nunca trabalhou, nunca recebeu R$1. De repente, quando recebe, é muito fácil, né? Isso. E é muito cansativo, dava plantão em emergência. Então, eu chegava em casa exausta, não queria mais nada, não tinha força, era comer e dormir, não tinha força para estudar naquele dia. Era plantão só diurno, mas eu não tinha força para estudar, por exemplo, de noite. É sempre muito cansativo. Muito cansativo. E aí, isso foi bem no começo do ano, tu percebeu que se continuasse assim não dava. Isso, foi bem no começo. Eu já tinha me inscrito no meu médico, aí eu falei, não, vou mudar completamente minha rotina. Aí eu fui diminuindo a carga horária de plantões, diminuí para 3, aí depois eu diminuí para 2 e falei, não, vou atrás de algum cursinho. E eu comecei a ficar, algum cursinho não, algum posto de saúde. Que é mais só de manhã, uma coisa mais light. E eu comecei a ficar muito ansiosa, porque eu tava vendo que eu tava ficando muito cansada nos plantões, porque o plantão em emergência suga muito você. Sempre. Eu tava ficando muito cansada e não conseguia estudar, porque eu tava cansada. Aí eu chegava de noite e dormia, e no outro dia de manhã ainda tava com um pouquinho daquela preguiça. Eu falei, aquela ressaca. Eu, não, calma, eu preciso de ir. E o meu foco era passar e estudar. Eu falei, eu preciso de uma coisa mais leve, que não demande muito. E a ansiedade tava gritando. Aí eu comecei a terapia. Aí foi quando eu consegui também um posto de saúde em Gravatá. Caramba. Foi, aí eu fui pra Gravatá. Tinha família lá, eu fiquei morando com minha avó. Ah, tu foi morar lá? Eu morava lá durante a semana. Fiquei um plantão só, porque eu vou me agarrar nesse plantão, porque quando eu passar na residência eu vou precisar de algum plantão. Bom pensar nisso. Aí eu me agarrei nesse plantão, fiquei em um plantão só e ficava em Gravatá durante a semana. Aí foi uma coisa boa estar em Gravatá. A rotina era mais leve, eu consegui estudar muito mais do que aqui em Recife. Eu imagino, né? Sair aqui do centro, que tem muitas coisas atrativas, amigos e etc. Lá não tinha nenhum atrativo, era só eu, minha avó e meu tio. E pronto, e estudar. E aí, Isso. Como era que tu estudava durante a semana? Tu trabalhava de manhã e estudava todos os dias à tarde? Eu trabalhava de manhã e de tarde, mas eu... Não era tão pesado como um plantão. Não, isso. E eu colocava o maior fluxo de pacientes para amanhã, para conseguir sair um pouco mais cedo no período da tarde. Aí, quando eu chegava em casa, era muito perto da casa da minha avó, eu ia almoçar em casa. Ah, que bom. Aí voltava. Às vezes, no horário do almoço, dava uma lida em alguma coisa. Aí voltava pro posto e depois ia de novo pra casa da minha avó. Perfeito. Aí, quando eu chegava, eu tomava banho e começava a estudar. Ótimo. Aí eu estudava,
Fazia atividade física lá, fazia um funcional. Ai, que bom. Só tinha idosa. Então eu tu era conseguiu. A única nova. Tá igual eu no Pilates. Foi eu e 2 idosinhos hoje. E às vezes eles fazendo melhor que eu. Sim. Essa é a questão. Mas enfim, um assunto à parte. Aí, nesse período que tu tava em Gravatar, então tu conseguiu incluir aí 2 coisas que são fundamentais nesse percurso. Que foi a terapia, que eu acho que assim, que é um negócio que todo médico devia ser obrigatório. E a atividade física, né? Que não é uma coisa que muita gente consegue manter. E aí, mesmo assim, tu conseguia ter uma rotina direitinho. Teu jeito de estudar é mais como? Tu preferia assistir aula, tu faz resumo, é flashcard? Porque vocês na FPS são bem um método ativo de estudar, né? Aí a maioria tem um método mais ativo também nisso, mas tu era mais do resumo mesmo. Do resumo e a mão. Eu gosto de resumo. Tinha que escrever. Tenho que escrever pra entrar. Eu imprimia os slides Caramba! Imprimia os slides, aí assistia a aula, ia fazendo o resumo. Se fosse algum assunto que eu tava muito com alguma deficiência, eu ia pro e-book, estudava, e eu anotava tudo no slide. Então, eu tenho até hoje guardado. Cada aula, eu já sabia onde estavam as coisas. Eu chegava lá, já tava tudo direitinho. Meu Deus. Viciada em organização, tudo muito perfeito. Isso, bem organizadinho. Toda vez que eu ia estudar, que eu ia revisar alguma coisa, eu sabia qual era a aula que eu ia pegar, onde estava. Quando eu errava alguma coisa, tu sabia em alguma prova, eu sabia onde estava, sabia onde pegar, e olhava ali, estudava por ali. Perfeito. Eu gostava muito de estudar a mão. Que massa. E questões, como é que tu fazia? Imprimia os simulados para poder fazer? Não, eu fazia pelo computador mesmo, seguia o cronograma. Eu sempre segui o cronograma, né? Tentei, né? Porque também ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Apesar da rotina estar mais leve, tentava seguir o cronograma. Aí eu segui o cronograma das provas. Antes de começar a revisão, eram as provas, né? Tinha um simulado. O simuladozinho de dos 100, assuntos. E os dos assuntos, tinha os de 50, né? E de 100, uma vez no mês 100, e o restante era de 50. Aí, quando terminou essa parte, que começou a revisão, aí foi quando eu comecei a fazer as provas da SES. Fui pegando as provas e fui fazendo. Aí eu fazia, ia vendo o meu erro, sempre anotando tudo. Sempre muito de resumo escrito. Aí o que eu errava, eu assistia uma aula, anotava. Fazia tipo um caderninho de erros. Era, só que assim, eu não costumava voltar para esse caderninho de erros. Eu anotava no caderno. Mas isso é uma ilusão. Pra mim, eu sou desse jeito. Eu tenho um caderno de erros no iPad que tem uma coisa assim enorme, muitos erros. Mas ele fica lá. Em algum momento eu preciso voltar pra ele, porque acho que essa é a função dele. Né? Essa é a função, mas eu nunca voltei. Ok. Mas assim, eu conseguia fixar anotando as coisas. Geralmente eu não voltava pra ele, mas eu anotava. Se essa era a funcionalidade funcionava, é isso. E aí, como é que tu começou a fazer simulado assim, de verdade, sabe? Imitando mesmo a prova. Chegasse a fazer? Nunca fiz, não, imitando a prova, porque não. tem gente que faz bem certinho, contando o tempo e tal. Não, nunca fiz. O Enem é fogo. Nunca fiz contando o tempo, não. Só pro Enem. Só pro Enem. E nesse ano que tu estava estudando em Gravatar e etc., esses métodos de estudo era tudo voltado para a SES, que era o teu foco, tu queria o IMIP. Tudo voltado. Mas chegasse a fazer o ENARI? Fiz o ENARI, esse ano eu fiz o ENARI, mas não fiz nenhuma prova pra fora, não, além do ENARI, né? Só queria a SES mesmo. O foco era a SES mesmo, mas mesmo assim eu fiz o ENARI porque eu falei, tudo bem, eu não passei, tô feliz, ganhei um dinheiro, juntei, mas agora eu vou pra qualquer lugar. É sobre isso. Onde eu passar, eu vou. Acho que na segunda vez que você já tá com a mente um pouquinho menos seletiva e com mais vontade de seguir, é sobre isso. E aí, como é que foi a prova? Chegando assim na prova mesmo, tu tinha algum jeito diferente de fazer, uma ordem, algo especial para o momento da prova? Eu sou muito ansiosa em tudo, inclusive na prova. Eu sigo a ordem. Tem gente que gosta de começar pelo que sabe mais. E depois vai. Não, eu sigo a ordem. Eu segui a ordem mesmo. Bem pragmática. Bem pragmática, seguindo a ordem, porque se eu não seguir a ordem, minha cabeça não dá certo. Eu segui a ordem, não tenho nenhum segredo. Era realmente seguindo a ordem. Sim, o meu segredo era, eu sempre chego muito cedo. Eu chego antes dos portões abrirem. Eu sou pra muito não correr ansiosa. O risco. Sei lá, vai que tá errada a sala, vai que meu nome não tá lá, vai que eu esqueci, vai que alguma coisa acontece. Meu Deus, você tá entrando na minha mente. Eu vou querer chegar às 5 da manhã. Mas é sempre uma possibilidade, principalmente diante da SES, que é uma banca bem peculiar no quesito da organização. Coisa acontecer. Sim. Mas aí deu tudo certo, chegou cedo, entrou direitinho, fez a prova. Sim, fiz a prova, não corrigi. Não? Eu não corrigi. E a ansiosa, onde é que tava nesse momento? Porque quando eu não passei, eu corrigi e vi que eu tinha ido muito mal. Uma parte de mim queria não passar, queria trabalhar, mas também é ruim você não passar. É ruim. E você vê que você foi mal numa prova. Sim. Acho que ninguém se sente incapaz. E quando você faz uma prova que você vê que você foi mal,
Tudo bem, muita gente tinha sido mal também, mas, enfim, é você. É uma Eu, no caso, autocobrança. isso é. Aí eu vi que eu tinha sido mal e que eu tinha ficado mal por conta disso. E foi bom, porque aí foi o que mudou a chavinha que eu falei, não. Comecei a trabalhar muito, eu falei, não, vou diminuir, eu quero passar e eu não quero me dar mal de novo. Sim. Aí eu fiz, eu não vou corrigir. Eu não corrigi o Enari quando eu saí da prova, coloquei no porta-roupas do carro. A mesma coisa com a SES, tirei um dia desses. E não corrigi nenhum dos dois. Meu Deus. E ficou esperando. Mas tu, E fiquei esperando. pelo que tu fez na prova, tu achava que dava? Eu saí confiante. Eu saí Então, confiante, ótimo. mas eu não corrigi. Tipo, você escuta algumas questões de algumas pessoas falando, mas eu não corrigi. Eu não abri e não corrigi. Não sei como você aguentou, mas tudo bem. Porque eu, com o Enem antigamente, quando o Enem começou a dividir, né? Era um dia Sim. e o outro. A pessoa dizia, não corrige o primeiro dia, não corrige o primeiro dia. Eu não dizia a ninguém que eu corrigia, mas eu sempre corrigia. Assim que saía, começava a sair aqueles de outros sites e tal. Eu sempre corrigia e fingia que eu não corrigia. Mas eu realmente sempre corrijo, é muita ansiedade. Não sei como você aguentou, não. Eu falei, não vou corrigir. E funcionou pra você. É, funcionou. Falei, eu não vou corrigir, deixei ela lá. E todo mundo chegava e perguntava, eu fiz, olha, eu não sei. Eu não corrigi, então eu não sei o que vai dar. Meu Deus. E aí, fala um pouquinho sobre a questão, a gente tava conversando no off, né? Sobre a questão das cotas, porque você disse que tinha direito às cotas, e aí colocou pras cotas, acabou que passou na ampla concorrência. A gente não entende 100%, mas dá pra dar uma pincelada aí, porque realmente é um sistema novo, que deixa, né, o edital não é muito claro, a gente acaba que não entende muito bem. Inclusive, no último ano, nesse ano passado, agora no último listão, teve uma bagunça lá, né? Saiu um listão, passaram algumas pessoas, depois eles publicaram outro listão, no mesmo dia, assim, com pessoas não aprovadas, e foi uma loucura total. E aí a gente não entende muito bem, mas como é que funciona? O que é que vocês entendem aí dessa parte de cotas para poder tentar esclarecer um pouquinho aí? Não entendo muito, mas assim, o que eu entendi... Complexo. Complexo. Feita essa espera, né? O que eu entendi é que, assim, no edital tinha dizendo que você concorria às duas categorias. Se sua nota fosse uma nota alta, que você pudesse concorrer na ampla, você sairia da cota e concorreria pela ampla. Só que ele coloca isso de uma forma um pouco dúbia no edital. Mas aí, tudo bem. Quando eu passei no CISAM, passei pela ampla concorrência. Tinha colocado a primeira opção em MIP, segunda no CISAM e todas as outras, porque eu iria para qualquer lugar. Aí eu passei no CISAM, olhei a nota, e a minha nota, ela passaria pela cota, porque as outras notas eram mais baixas que a minha, que estavam na cota, que tinham passado. Fiquei sem entender o motivo de eu não ter passado. Aí fui, reli o edital, e tava lá dizendo isso, que quando sua nota era alta, você saía da cota e ia automaticamente para ampla. Aí eu tinha até perguntado a um colega que tinha passado em Petrolina com a nota de cota, na verdade ele tinha passado pela ampla em Petrolina, e com a nota dele, ele conseguia passar nas cotas pelo CISAM, que era a primeira opção dele. Que também ficou sem entender. Mas eu segui a vida, não fui atrás. Eu falei, tô feliz. O que eu queria era passar, independente do lugar. Eu queria passar e eu iria para qualquer lugar. Porque fica complicado de entender, porque se sua nota era alta o suficiente para sair da cota, ela era alta o suficiente para você estar na sua primeira opção dentro da cota. Era o que aí, como é que eles conseguem organizar isso? Porque se eles tirarem sua nota da cota, aí você não vai para a primeira opção, porque você não vai ser a maior da ampla, né? Não sei como é que eles organizam isso, mas na minha cabeça a gente continua sem isso. saber. Na minha cabeça era tipo, se eu não passasse, se por acaso, tipo, minha nota fosse alta para passar na cota e na ampla, eu iria para a cota. Entendi. Beleza, na minha primeira opção. Na minha cabeça era dessa forma. E como minha nota na cota dava para passar na primeira opção, era para eu estar lá. Só que, enfim, eu não tava. Eu tava aconteceu isso. Na minha segunda opção, pela ampla concorrência, no CISAM. Enfim, tava feliz, radiante. Muito feliz, chorei muito. Chegasse a começar no CISAM? Não comecei no CISAM. Remanejaram a tempo. Remanejou antes. Mas eu fiz a minha matrícula. Eita. Porque a matrícula era toda, a do CISAM, toda online. Mandei a documentação, fui num cartório, fiz tudo que era para fazer e mandei a documentação e fiz a matrícula. Escolhi o rodízio, já estava no grupo, já sabia quando ia começar. Já conhecia as meninas assim pelo grupo, o pessoal que ia fazer. Já tinha marcado um encontro, mas saiu um remanejamento interno. Antes de começar, do nada. Saiu, e não saiu remanejamento externo, saiu interno. Antes de começar, saiu um remanejamento interno. Eu não esperava ser remanejada, porque tinha, eu não lembro se era 4 ou era 5 pessoas na minha frente para o IMIP. Eita. E eu sabia que tinham desistido 3 pessoas. Só que mesmo assim, eu não chegaria a ser remanejada. Aí eu, enfim, é a vida. Eu vou aceitar, era o destino. E eu vou ficar.
Era o destino, Deus quis assim, tô feliz, satisfeita. E aí, de repente? Aí, de repente, quando saiu o planejamento interno, tava o meu nome no IMIP na cota. Meu Deus. Por qual motivo, não sei. E Mas vai tava continuar lá. sem saber, porque ninguém explica a 6. É Ninguém sobre explica. isso. É isso aí. Tá, mas aí você ficou mais feliz ainda, porque Foi. era o que você queria. Mais feliz ainda. O que é que você já imaginava, assim, como é a residência do IMIP? Você foi doutorando de lá, então você já tinha mais ou menos Sim. sabia que era pesado, Pesado. porque é o que todo mundo fala realmente, que é um internato pesado e uma residência pesada. Mas como é que foi aí a sua chegada e como é que foi esse ano? Você já tá quase terminando o primeiro ano de residência. Graças a Deus. Conte um pouquinho aí pra gente como é que funciona por lá. Esse mês tá ótimo, porque eu estou de férias. Até então, o melhor mês da residência Isso. chegou agora. Eu estou no melhor mês, porque é as férias. Mas assim, é sofrido, mas dá pra sobreviver. É possível. É possível sobreviver. E é uma fase. Eu acho que a gente tem que colocar muito isso na cabeça. É um mês realmente muito puxado. É uma residência muito puxada. Mas todas as residências são puxadas de alguma forma. Todos os serviços são puxados. E é uma fase, dá pra sobreviver. São muitos plantões. A gente tem cerca de 7 a 8 por mês. Meu Deus. E são 24 horas de plantão. 12 durante a semana, de segunda a quinta, noite. E 12 no fim de semana, que começa da sexta à noite e vai até a segunda. 7 da manhã. Das 7 da manhã. Isso no R1? Isso no R1. E são quantos R1? São 15. 15. E Isso. a grande maioria do primeiro ano é na obstetrícia? Não, a gente não roda as subs, mas roda todos os rodízios. A gente roda 3 meses de puerpério, 3 meses de gineco, 1 mês de gestação de alto risco, aí roda 2 meses de sala de parto, 1 mês de baixo risco, 1 mês de ambulatório e as férias. Assim, no primeiro ano a gente consegue passar por tudo Legal. bem direitinho. Já dá uma visão mais ou menos do que vem por aí. Não passa pelas sub mesmo, mas já dá uma visão do serviço todo, até para você conseguir se situar no serviço, conhecer tudo. Você consegue rodar por todo o serviço. É bem legal. Passa pelas subs no último ano, é? Isso, no terceiro ano é quando passa pelas sub. Tem rodízio que roda na onco, na urogineco, na medicina fetal. Entendi. Então, todo mundo roda todos. Isso. E tem os opcionais também. E tem os opcionais. Todo que ano só tem um opcional. Não, só começa no R2. São 2 opcionais. 1 mês no R2 e 1 mês no R3. Entendi. Que vocês podem ir para externo e fazer exatamente o que quiser. Pode fazer ou lá no serviço, se quiser, ou externo. Aí só fazer carta, solicitação, que consegue. Muita gente consegue fazer opcional. Teve gente que fez agora R2 fazendo opcional em São Paulo, consegue fazer onde quer, no HC, em vídeo, que o pessoal gosta muito. Legal. E dentro aí já das possibilidades que você tem, consegue pensar alguma coisa, se vai parar no R3 ou se vai seguir? Porque lá no IMIP tem essas opções, né? Que não tem em todos os hospitais daqui, mas eu acho que tem 4 opções de fellow lá no IMIP. Tem 4 opções, que é onco, gestação de alto risco, urogineco e gineco, PTGI. Não, cirurgia ginecológica. Cirurgia ginecológica, onco, urogineco e alto risco. Não tem fetal não lá? Fetal R4. Fetal R4. E PTGI é um fellow, só que é um fellow pago. A gente paga pra fazer. E não sabia não. Aí tem também. Mas tem fellow, eu acho, de medicina fetal no HC? Não sei. Não sabe, né? Não sei. Mas lá, então, tem 5 opções, sendo que um é R4, que seria PTGI. Medicina fetal. Medicina R4. fetal. A PTGI que seria esse fellow. Com especialização, como se fosse uma especialização. Entendi. E tem 4 fellows. 4 fellows. Aí, tu tem já algo em mente aí pra onde é que tu vai, ou tu vai querer parar no R3? Porque já é uma das poucas especialidades que dá pra parar no R3. Que a maioria para, inclusive. Mas tem gente que gosta de sofrer um pouquinho mais pra ter alguma coisa assim mais. Não sei qual é seu time, o que é que tem pensado aí? Olha, quem é muito do IMIP já pensa logo no fellow. Né? Já entra... E vocês são incentivados a isso, eu acredito, né? E algumas vagas são reservadas pra gente. Eu pensava que era todas. Não, geralmente abre, dependendo da quantidade de vagas, pra fora. Aí faz prova e consegue. Por exemplo, o fellow de gestação de alto risco. São 4 vagas. Aí nesse ano tem uma que foi do HMR. Entendi. E 3 foram do IMIP. Isso. Aí ela conseguiu vir fazer o fellow de alto risco no IMIP. E a seleção é prova. Prova mesmo. Uma vaga. Meu Deus. Geralmente e pra vocês prova. do IMIP, qual é o critério? Geralmente a gente que se organiza entre a gente.
Muito por acaso, muito mais fácil. Se por acaso tiver tipo, só tem 3 vagas, mas 4 pessoas querem, vai ser uma prova para saber quem vai. É melhor se organizar. Aí, no geral, se organiza e ninguém não faz prova. E todo mundo faz fellow. E todo mundo, Porque são 15 por ano, né? São 15, Tem gente que não quer fazer fellow, que faz residência no IMIP, mas não é de Recife, quer voltar. Sim. Quem é daqui quer fazer fellow, pensa em algum R4. Eu penso em fazer urogineco, mas assim, tô aberta a tudo. Urogineco é muito massa. Também sempre, inclusive a gente entrevistou uma fellow de urogineco de lá. Perfeita, Lídia. Do IMIP, que brilhou, assim, explicou muito também sobre essa parte. Mas é sempre interessante. Inclusive, eu lembro que ela comentou sobre esse negócio de, às vezes, não sobrar vaga e a preferência ser realmente do pessoal do IMIP. Então, assim, se alguém que escuta a gente pensa algo muito certo, assim, eu quero muito isso, eu acho que precisa ponderar aí que o IMIP é a opção, porque nos outros é mais complicado, né? Para você conseguir vaga externa. Mas que massa que tá seguindo aí um caminho bem legal, que não sei se vai ser minha R2, quem sabe, né? Serei, tenho fé. Amém. E a gente tava comentando também sobre esse processo, né? Porque quando chega nessa parte, até o olho brilha, o sorriso muda, porque a gente esquece um pouquinho daquela parte lá, que é a parte de estudar, né? Que é essa parte que eu tô agora. E aí a gente tá nessa fase de prova, né? A gente comentou que esse episódio vai sair agora justamente nessa fase. As pessoas estão mais ansiosas, estão mais angustiadas. O ENARE não foi uma coisa muito agradável. Muita gente comentando, né? Que foi uma prova que mudou a banca. Então, assim, muita gente foi esperando uma coisa e recebeu uma surpresa não muito agradável. O Hemático Residente, inclusive, foi um dos cursos que eu mais vi dar um suporte, assim, pra a galera, né? Então, assim, focou muito na banca, na FGV, mas pegou muita gente surpresa mesmo. E aí tem muita gente, nesse momento que a gente tá agora, que tá bem desanimado. E é muito interessante quando a gente escuta esse progredir aí da história, como a história fica mais bonita. Mas agora não é a realidade da maioria das pessoas que nos ouvem, né? Porque aí é muita gente que realmente tá muito aflito, tem gente que escuta a gente porque quer ouvir um pouco sobre a especialidade, quer ouvir um pouco sobre o serviço em que você faz, mas que nesse momento tá muito desacreditado, porque é muito o que passa na cabeça da galera, né? Porque geralmente muita gente faz 2 provas pra meio que quebrar o gelo. E aí não quebrou o gelo porque o ENARE foi horrível pra maioria das pessoas. E aí o que é que você falaria aí pra essa galera? Eu sei que você passou por isso no seu primeiro ano, que você não foi aprovado, então você ainda lembra um pouquinho de como aquele sentimento é ruim. E aí eu queria focar um pouquinho nisso mesmo, de falar um pouco sobre essa parte. E como conseguir ver o que você tá vivendo agora, mesmo diante dessa impossibilidade, sabe? Desse momento que a gente acha que não vai rolar. Não se apegar ao ENARE. Esquecer, passou. Isso, passou. Focar agora na SES, já tem data. Eu acho que também não desistir. Não deve desistir, né? Porque você foi ruim em uma prova, que quer dizer que você vai ser ruim na outra. A prova não define ninguém, nenhuma prova define ninguém, define conhecimento. No dia tá todo mundo muito nervoso, todo mundo muito ansioso. Muitas coisas passando pela cabeça no momento. Focar, é um momento que agora é um momento que tá todo mundo também muito cansado, e a SES colocou a prova para bem distante. 2 meses ainda. Mas assim, é um tempo que dá para recuperar, dá para ir atrás, dá para correr. Falta um tempo que dá para focar em fazer questão e ficar realmente, tipo, focar no que é deficitário mesmo, entendeu? Fazer questão, sentar, não se apegar ao ENARE. Foi uma prova que passou, focar na SES, não desistir. Não desistir, não é o momento de desistir. Esse é o principal conselho mesmo. Não desistir, não se desesperar. Não se desesperar. É realmente, passou, fui mal e agora eu vou ver onde é que eu vou melhorar. E as bancas são completamente diferentes. A SES, não tem como ninguém saber o que vem ali. Mas, querendo ou não, às vezes é um pouco mais previsível, né? Porque é uma banca que todo mundo já está acostumado com a loucura dela, já sabe mais ou menos o que vai vir. Focar, estudar e não se desesperar. Não focar no mal que foi, que realmente muita gente se deu mal. Muita gente. Eu não fiz o ENARE, não era uma opção pra mim, mas eu ouvi isso. E aí eu percebi muita gente mais desanimada, eu não vou nem fazer mais, e surgiram esses comentários, né? Mas eu acho que é esse momento mesmo de você colocar um espelho mesmo assim na frente e ver o que é que
você precisa melhorar e correr atrás disso. Acho que vale a pena tentar, é uma tentativa. E sempre lembrando que isso que você falou, a prova não define a gente, não define o quão bons médicos nós somos, até porque às vezes cai coisas ali que são completamente significantes na prática clínica. E você sabe que tem muita gente que é residente e que não é um bom médico, porque não tem essa vivência. Tem gente que só é um bom resolutor de questões, né? Que sabe resolver questões e passa nas provas, mas que na prática clínica deixa a desejar. Então, assim, acho que não vale a pena se colocar a prova como algo que define. Isso foi uma fala bem pontual, que eu acho que vale a pena realmente a gente pensar sobre isso, porque vem aí, tá chegando, vai batendo aquele nervoso em todo mundo, e eu acho que a sensação que você tá é a melhor do mundo, né? Nunca mais eu faço isso, não tem nem perigo mais. Mas aí precisa fazer, meu Deus, é verdade. E tem R4 de quê lá, que a gente comentou? Tem fetal. Só de fetal, Só de não fetal. E tem que fazer prova. Tem que fazer prova. Mas, meu Deus, por quê? Por quê? É complicado. Mas não é uma opção pra você. Eu penso, mas assim, não é uma a primeira opção, não. É, assim, e é a prova, eu penso um pouco distante. Ótimo. Cada vez um pouco mais distante da banca. É sobre isso. Fernanda, acabou que a gente chegou assim mais nesse final, e você já deu um conselho, né? Falou um pouquinho sobre essa questão específica da prova. Mas eu sempre gosto de pedir para o convidado dar um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão, assim, totalmente perdidas, porque realmente tem gente que não sabe para onde ir, que tá nesse momento agora já entregou tudo, já tá ciente que não vai passar, que não vai nem fazer mais. E aí não sabe para qual especialidade ir, tá nesse momento meio de confusão mesmo sobre o que fazer. A gente tem um público muito diverso. Tem gente que nos escuta e que ainda tá no quarto período. E são aqueles ansiosos, entendeu? Que já estão pensando na residência. E tem gente que já é formado, que fica naquela, eu faço, não faço prova de residência e etc. E aí abre seu coração aí, deixa um conselho, você viveu isso, você sabe bem como é. Tem gente que tá nos ouvindo mesmo, é um momento de descanso, eu vou ouvir um podcast, porque eu não posso me desligar totalmente da residência, mas eu vou parar um pouquinho de estudar e vou ouvir isso. Eu acho que uma palavra motivacional agora cai bem, sabe? A gente não pode viver nesse mundo da lua, mas de vez em quando precisa um pouquinho entrar nisso e acreditar que vai rolar. Eu acho que assim, se o foco da pessoa é fazer uma residência e mais para as pessoas que já se formaram, por exemplo, e estão trabalhando. Trabalhar é muito bom, ter dinheiro é muito bom, ter a liberdade é muito bom. E é uma fase de que a maioria das pessoas se forma, não tinha nunca trabalhado e consegue ter muito dinheiro, consegue fazer o que quer, consegue comprar um carro, trocar de carro, consegue fazer tudo que quer, porque consegue o dinheiro pelos plantões. Mas se o seu foco é residência, se você sabe o que você quer fazer, desacelera. Tem que desacelerar para conseguir realmente focar, para conseguir estudar, para conseguir ter tempo de estudar de forma boa mesmo, ter um estudo de qualidade. Porque se você chega cansado de um plantão para estudar, o rendimento é diferente do que quando você acorda de manhã e você não estava no plantão e você vai passar o dia estudando. Sim. É um rendimento completamente diferente. Se o foco é esse, foca, não desiste. Se passou, sei lá, 3 anos trabalhando, 1 ano, se ainda está na faculdade e já quer entrar na residência, é focar, é estudar, é sentar, estudar, ter um estudo realmente de qualidade. Porque o estudo, você pode não passar na prova, mas pode ter certeza que você construiu muita coisa ali, sentando e estudando, e você vai ajudar algum paciente com aquilo que você estudou. A gente também tem que colocar, às vezes, isso na cabeça. A gente também não está estudando só para a prova, a gente está estudando também para ser médico, né? E o que a gente está estudando é o que a gente está revisando, o que a gente vai ver na prática. Se não passou na residência, a gente vai pegar um paciente na emergência, no posto de saúde, com aquele caso clínico do rodapé. Ele vai chegar e você vai lembrar daquilo. Então, foi bom ter estudado. Sim, acho que nenhum tempo de estudo é perdido, né? Isso, nenhum tempo de estudo é perdido. A gente acha que, não, passei tipo 3 anos da minha vida fazendo cursinho. Mas o que eu amadureci nesses 3 anos para conseguir entrar na faculdade? E eu sempre penso isso, porque eu sempre penso assim, tem uma turma que vai ser a minha turma e que tá todo mundo se preparando e eu vou precisar encontrar determinadas pessoas, eu vou precisar encontrar determinados pacientes e elas só estarão lá quando eu chegar. Isso me ajuda a sempre pensar assim, que tudo vai ser como tem que ser, sabe? Sim. E é sobre isso, nem todo mundo acredita, mas isso dá uma força, sabe? Eu tenho bem tranquilidade de que quando for pra ser, vai ser. Tudo no momento certo. Às vezes não é o momento que a gente quer. Exatamente. Desde que a gente não desista. Isso. É sobre isso. E sua história é uma história que prova muito isso, né? De não desistir, porque o caminho não foi fácil, foi difícil. Mas após uma série de lutas, você venceu. Tá aí, feliz, radiante, maravilhosa. E agora casada. Dá pra casar no R1, dá pra trabalhar no R1. Olha aí, pois é. O R1, assim, é sofrido, mas dá pra fazer as coisas. Dá pra ter filho?
Não, Não, né? residência não, minha gente, pelo amor de Deus. Os colegas todos, não dá. Pelo amor de Deus, não ninguém dá. engravida, assim, não vai sobrecarregar alguém. E todo... É sobre isso. Mas se assim, acontecer dá, também... você vai continuar recebendo a bolsa. Tem gente que é louca e pensa dessa forma, né? Mas depois você vai passar você vai sem receber. Isso. Você vai se atrasar, né? Você vai ter que, vai se afastar e depois vai ter que voltar para se formar com outra turma. Querendo ou não, atrasa. Mas tem gente que acha que vale, né? E cada um fazendo seu caminho, e etc. Mas dá pra casar e trabalhar. Aí dá pra casar, dá trabalhar, dá pra ficar realizada. Foi muito feliz, assim, ter chamado você. Eu disse a você, eu não sabia que você era residente. E aí você, belíssima, lá casando. Quando eu cliquei, foi uma surpresa. Eu vi, meu Deus, vou chamar ela. Porque a gente se conhece já de um tempão. Se acompanha, né, na rede social. Fica vendo uma a vida da outra. As vitórias, as conquistas. E isso é muito bom. E eu fiquei extremamente feliz quando eu vi que você conseguiu, assim. Fiquei muito radiante. Eu já sabia que você era da FPS. Imaginei o quanto era importante para você estar lá no IMIP. E eu queria muito ter trazido você. E foi muito bom que você veio, contou um pouquinho da sua história. E entregou aí um episódio maravilhoso pra gente, que com certeza vai cair como uma luva nesse período agora. De muita dificuldade, muita gente, assim, querendo largar o barco. Mas que talvez escute um pouco do que você falou e se mantenha firme. Se isso acontecer com uma pessoa, já valeu a pena. E eu quero agradecer muito, muito a sua disponibilidade. Ter vencido aí a vergonha e a timidez e ter vindo super simpática e entregou, assim, um episódio realmente que vai ser extremamente importante. E tinha que ser agora, porque talvez se eu soubesse antes, tinha sido em outro momento e agora foi o momento que tinha que ser mesmo. Então, muito obrigada, Fernanda. Ficou maravilhoso. Eu que agradeço, Martina. Quando eu vi o convite, eu nem acreditei. Eu falei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Conseguiu e ficou ótimo. Será que eu vou conseguir? Mas enfim, eu fiz, vou conseguir sim, a gente consegue. E é muito importante, é uma fase que a gente não tá só aqui pra, enfim, falar da vida, é mais pra tentar inspirar outras pessoas mesmo, para as pessoas tentar olhar e ver, caramba, ela passou 3 anos no cursinho, eu acho que no meu cursinho eu vou continuar. Sim, exato. Ela casou, dá pra casar. Dá pra casar no R1, são possibilidades, né? Eu acho que viver. Eu acho que esse é um dos principais objetivos desse podcast, sabe? Porque, assim, só falar sobre como estudar e só falar sobre dica de prova e a parte técnica, já tem muito isso por aí espalhado. É muito fácil de encontrar. Mas essa conexão de você dar de cara com alguém que bateu na trave, que não conseguiu e que persistiu e que chegou exatamente onde queria chegar, isso é muito inspirador. Então, assim, é nisso mesmo que eu foco, sabe? Eu gosto dessas histórias. É ótimo pra quem tem histórias, assim, só de vitórias e que conseguiu de primeira na faculdade, ótimo, parabéns pra você. Mas essas histórias como a sua é que realmente causam um impacto diferente e que inspiram pessoas e isso é maravilhoso. Então, assim, muitíssimo obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo, por estar aqui. Foi um prazer rever você, que fazia um tempão que a gente se via. Muito. Foi um prazer enorme rever. Estou muito feliz aí pela sua felicidade de estar completamente realizada, com esse sorriso, com esses olhos brilhando. É muito bom ver alguém assim, porque é certeza que vem aí uma ginecologista obstetra maravilhosa. Então, parabéns, Fernanda. Muito sucesso para você e quem sabe até breve, né? Até breve. Até eu no R2 e você com a minha R1, vai ser perfeito. Que seja feita a vontade de Deus. Muito obrigada. Você pode se despedir. Eu que agradeço. Eu tô muito feliz, realmente muito feliz. Fiquei muito feliz com o convite. Foi ótimo. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau.